Estou errada por não contar aos meus pais que o evento que eles estavam perdendo era o meu casamento? Eu, 27F, tenho um irmão mais novo, Mike, 21M. Ele é a definição de um filhinho da mamãe e um bebê chorão, sempre reclamando, sempre esperando que os outros se dobrem a ele. Basicamente, um babaca. Desde que ele nasceu, meus pais sempre o trataram com muita atenção para tudo. Ele não tem necessidades especiais, nem teve um nascimento traumático, nada do tipo. Ele simplesmente nasceu. E meus pais me descartaram completamente. Minha mãe, 50F, especialmente. Ela passou de uma mãe amorosa para uma daquelas mães de menino que as pessoas zoam na internet. Meu pai, 50M, ainda demonstrava um pouco de amor e apoio, mas sempre foi covarde demais para enfrentar minha mãe e me deixar ganhar pelo menos uma vez. O único que sempre me defendeu foi meu avô, 76M, que sempre chamou meus pais de hipócritas e nunca gostou do meu irmão. Ele diz que eu lembro a esposa falecida dele, minha avó, e temos um vínculo muito especial. Mas ele mora do outro lado do país, então não o vejo com frequência. Mike sabe que nossa mãe prefere ele e adora esfregar isso na minha cara. Por causa disso e do seu comportamento, nós sempre tivemos uma relação conturbada. Ele é mimado e uma pessoa horrível. Perdi a conta de quantas vezes fui punida por fazer algo melhor do que ele ou por coisas que ele me incriminou. O único talento dele é no futebol. Ele ganhou uma bolsa para uma boa faculdade fora do estado. Meus pais não gastaram um centavo na minha educação porque, segundo eles, meu fundo de estudos foi usado para cobrir despesas depois de um incêndio. Anos depois, descobri que esse dinheiro foi dado ao Mike para comprar um carro e uma casa. Foi na universidade pública que conheci Lucas. Ele foi a primeira pessoa por quem me senti realmente atraída lá. Claro, conheci novas pessoas que hoje são meus amigos mais queridos, e graças a eles e a Lucas, que foi meu melhor amigo por anos antes de ficarmos juntos, consegui me mudar da casa dos meus pais. Hoje, tanto Lucas quanto eu somos bem conhecidos em nossas áreas e temos salários muito bons. Agora, o problema principal. Lucas me pediu em casamento há um ano. Somos pessoas muito reservadas, então não postamos nada nas redes sociais. Quando contei aos meus pais, eles apenas responderam que legal, começo a achar que nem me ouviram direito. Decidimos fazer uma cerimônia e recepção simples, mas bonita, com nossos amigos e familiares. Lucas me convenceu a convidar meus pais e meu irmão, mas eles nunca responderam ao convite. Sempre que eu os visitava e tentava falar do casamento, sem mencionar que era um casamento, minha mãe me interrompia para falar das conquistas e aventuras do meu irmão. Chegou um momento em que me cansei e interrompi minha mãe para dizer que estava organizando um evento em uma data que não poderia ser alterada. Ela respondeu que não poderiam ir, porque meu irmão teria o último jogo da temporada nesse mesmo dia e eles precisavam estar lá. Essa preferência deles por ele não me surpreendeu, eles já tinham perdido meus balés, peças de teatro e até minhas formaturas do ensino médio e da faculdade para priorizar ele. A essa altura, resolvi ser mesquinha. Disse a eles que não tinha problema perderem o evento, mas omiti o fato de que esse evento era o meu casamento e não insisti mais no assunto. Avançando algumas semanas, me casei. Foi perfeito. Minha família, a família do Lucas e nossos amigos estavam lá, e nos divertimos muito. Meu avô teve a honra de me levar ao altar, e foi simplesmente maravilhoso. Meus parentes me perguntaram várias vezes por que meus pais não estavam lá. Fui honesta e disse que eles tinham o jogo do meu irmão para assistir e não puderam vir. Alguns me lançaram olhares estranhos, e meu avô ficou visivelmente irritado por um tempo, mas nada demais aconteceu. Depois da recepção, Lucas e eu fomos para nossa lua de mel e ficamos sem celular o tempo todo. Mas quando voltamos, uma tempestade de merda estava nos esperando. Liguei meu telefone e fui bombardeada por notificações antes mesmo de conseguir desbloqueá-lo. A maioria era da minha mãe e do meu irmão. Mike me chamou de todos os nomes possíveis e me xingou porque, aparentemente, uma das minhas tias paternas postou fotos do casamento no Facebook com uma legenda alfinetando meus pais, especialmente minha mãe, por terem perdido o casamento da própria filha. O post viralizou na comunidade dos meus pais, e eles foram publicamente envergonhados pelo jeito que me trataram. Além disso, meu avô visitou pessoalmente meus pais para dar um sermão tão pesado no meu pai, seu filho, que ele chorou. Isso foi a gota d'água para meu pai, que ficou arrasado por ter perdido o casamento da única filha e por ter sido rejeitado pelo próprio pai. Agora, ele está se rebelando contra minha mãe e ameaçando o divórcio se ela não fizer as pazes comigo.
Acho que é por isso que minha mãe tem me mandado mensagens sem parar, primeiro me xingando e ameaçando, depois implorando e se fazendo de vítima. Agora estou em casa com meu marido, decidindo como lidar com essa situação. A maioria dos meus parentes, até os que não convidei para o casamento, me procuraram para pedir desculpas pelo que passei e disseram que não sabiam do que acontecia em casa. Não os culpo, todos moram longe. Mas minhas tias maternas e algumas amigas da minha mãe estão me criticando por não ter contado a ela sobre o casamento, porque agora ela está inconsolável por ter perdido. Pessoalmente, acho que ela só está fazendo isso para salvar a própria reputação, mas não tenho certeza. As mensagens mais recentes do meu pai e da minha mãe parecem realmente tristes e arrependidas por terem perdido meu casamento. Agora minha família está dividida em 3 grupos, a maioria que está do meu lado, minhas tias maternas que estão me criticando por ferir os sentimentos da minha mãe, e meus avós maternos, que insistem que eu a perdoe por causa da sua redenção. Meus melhores amigos dizem para eu não dar ouvidos a ninguém. Respondendo algumas perguntas mais frequentes aqui. Eu informei meus pais sobre o meu casamento. Enviei convites tradicionais em papel para todos os meus convidados e fui notificada de que todos os convites chegaram aos seus destinatários. Não recebi resposta dos meus pais e do Mike, de alguns parentes distantes e de algumas pessoas do lado do Lucas. Entrei em contato com todos eles por mensagem para confirmar, e aqueles que não haviam respondido me disseram que não poderiam comparecer. Perguntei aos meus pais e ao meu irmão por mensagem, mas eles não responderam. Fui deixada no vácuo. Conhecendo-os e considerando todas as coisas que eu precisava planejar, não insisti. Não repeti a data do meu casamento porque já havia sido informada sobre o jogo do meu irmão. Além disso, todas as vezes em que tentei destacar minhas comemorações para obter uma resposta, sempre me disseram que não era tão importante assim e que eu estava sendo chata e irritante. Porque algumas coisas simplesmente eram mais importantes do que eu. Neste ponto, acho que é justo dizer que não valia mais a pena insistir. Eu não escondi meu casamento. Apenas evitei contar diretamente aos meus pais que era o meu casamento para ver se eles demonstrariam o mínimo de interesse, mas, surpresa surpresa, não demonstraram. Apesar disso, falei abertamente sobre meu casamento com meus tios e tias. Minha mãe estava na mesma sala algumas vezes enquanto eu discutia sobre locais de casamento ou lojas de vestidos com minha tia, a que fez o post no Facebook, mas às vezes ela estava ao telefone, e outras vezes apenas conversando com outras pessoas. Ela nunca prestou atenção. Quando falei sobre isso durante reuniões familiares, ela apenas sorriu e disse que ótimo, querida, e mudava de assunto. Meu pai e o Mike ficaram em total silêncio. Mantive contato com eles porque, bem, todas as vezes que tentei cortar relações, no contact, nos últimos anos, fui assediada. Tentei cortar contato depois da minha formatura no ensino médio, da minha graduação e do meu mestrado, eventos para os quais eles nunca se importaram em comparecer, sempre alegando motivos envolvendo meu irmão. Todas as vezes, fui envergonhada por ousar virar as costas para a família, seja pelos meus pais, meu irmão, minhas tias maternas ou meus avós maternos. Acho que o ponto de virada aqui foi que, em todas essas tentativas, Lucas ainda não estava ao meu lado. Começamos a namorar logo depois da minha última tentativa de NC. Agora que tenho ele comigo, me sinto mais confiante na minha decisão. Mas antes disso, eu não era tão segura. Como já mencionei, toda a minha família paterna mora do outro lado do país e não sabia como meus pais me tratavam. Tentei expor meus pais uma vez, aos 14 anos. Minhas tias, tios e meu avô os repreenderam, eles fingiram estar arrependidos e, quando chegamos em casa, levei a pior surra e o maior gaslighting da minha vida por mentir. Depois disso, mantive contato regular com o lado paterno da minha família, mas escondi os abusos dos meus pais por medo, algo que, para ser sincera, ainda me assombra até hoje. Somente meu avô sabia, mas ele sempre foi ameaçado de ser afastado de mim caso tentasse fazer algo. Meus pais e eu não somos da mesma cidade. Moro em uma cidade a 1 hora de carro da pequena cidade deles, e eles não sabem meu novo endereço porque, certa vez, meu irmão tentou invadir meu apartamento para roubar dinheiro e minha mãe o defendeu, dizendo que irmãos compartilham seus bens. Agora me mudei e, com certeza, não vou contar a eles onde moro. Meus pais não compraram um carro e uma casa para o meu irmão antes mesmo de ele entrar no ensino médio. Eles compraram um carro para ele no aniversário de 16 anos e uma casa perto da faculdade quando ele começou o 1º ano. Eles não gastaram o dinheiro do meu fundo imediatamente, apenas mentiram para mim para guardá-lo e usá-lo mais tarde para o meu irmão. Atualização. Antes de tudo,
quero agradecer a todos que se interessaram pela minha história e àqueles que me desejaram uma vida feliz com meu marido. Estou extremamente grata pelas mensagens encorajadoras, pelo carinho e pelos comentários. A resposta foi avassaladora e muito além do que eu imaginava. Amo todos vocês demais. Para aqueles que acreditaram que minha história era falsa, quero dizer que fico feliz que sua vida familiar seja melhor que a minha, a ponto de pensarem que minha realidade é uma fantasia. Mas eu apreciaria se parassem de me assediar no privado, alegando que estou inventando uma história para chamar atenção. Se deixei passar alguns detalhes na postagem original, foi porque eu estava sobrecarregada e chorando desesperadamente por causa do assédio da minha família. Ninguém é obrigado a ler minha história ou acreditar nela, mas seria bom manter um mínimo de decência. Ah, e antes de entrar na atualização, deixe-me esclarecer algumas coisas. Item 5, o convite especificava claramente que era um casamento. Sem desculpas. Item, o lado materno da minha família não compareceu ao casamento. Sinto muito por não ter deixado isso claro no post original. A maioria estava ocupada, e os outros apenas deram desculpas para enviar um presente, mas não vir. E não me perguntem por que eles não discutiram meu casamento com minha mãe, não sou vidente para saber o que se passa na cabeça deles. Item, a redenção da minha mãe foi uma simples mensagem de desculpas. Agora, sobre a atualização. As coisas foram meio loucas na última semana. Saí do Reddit por alguns dias para organizar meus pensamentos. Depois, tive uma longa conversa com Lucas sobre como proceder. Ele tem sido meu porto seguro, e não acho que poderia amá-lo mais do que já amo. Meus pais sempre foram um assunto tabu, mas ele me deu um choque de realidade brutal que eu precisava desesperadamente. Chegamos à conclusão de que o fato de eu ter mantido contato por tanto tempo, de ter ficado por perto e não ter conseguido cortar relações, não era saudável. Percebi que a razão pela qual nunca fui totalmente NC, no contact, ou seja, sem contato, era porque, no fundo, eu só queria a aprovação deles, mesmo agora, só uma vez. Patético, eu sei. Mas é como uma droga estar perto dos meus pais. Eles podem ser amorosos, engraçados, carinhosos e acolhedores, até que deixam de ser. O pouco amor que dão faz você desejar mais, e você quer tanto a aprovação deles que acaba se destruindo. Mas já chega. Prometi a mim mesma que as coisas vão mudar. Refleti bastante e decidi começar a terapia e cortar contato de vez com todos que fizeram dessa situação um problema. Depois de alguns dias refletindo sobre como me sentia, acabei mandando uma mensagem para o meu pai dizendo que, se ele quisesse conversar, eu encontraria junto com minha mãe e Mike em um local neutro no dia seguinte. Ele respondeu imediatamente concordando, e nos encontramos no parque. As irmãs e o irmão do meu pai nos acompanharam para controle de danos. Meu pai parecia arrasado, como se estivesse chorando há um bom tempo. Minha mãe estava com a mesma expressão, mas acho que era mais por raiva e vergonha. Meu irmão parecia irritado. Disse aos três como o comportamento deles e a preferência pelo meu irmão sempre me machucaram, e que o comportamento abusivo deles me fez perceber que eu não queria mais contato com nenhum deles depois daquele encontro. Minha mãe tentou me interromper várias vezes, mas minha tia, a que fez a postagem no Facebook, a calou toda vez. Quando perguntei por que eles me tratavam assim, não souberam o que responder. Meu pai só chorava e se desculpava sem me dar uma resposta, e meu tio o repreendeu por isso. Minha mãe parecia estar se questionando pela primeira vez, mas, no fim, apenas disse que simplesmente não gostava de mim. Simples assim. E meu irmão? Ele gostava da atenção e de me fazer miserável, como se fosse um esporte. Continuei com as perguntas. Quando perguntei por que nunca responderam ao meu convite, alegaram que nunca o receberam. Mostrei as mensagens, mas negaram tê-las recebido. Acontece que eles realmente não receberam o convite formal. Quando chegou na casa deles, eles não estavam lá. O único presente era meu irmão, que estava visitando no fim de semana. Ele viu o convite, como muitos de vocês adivinharam, rasgou e jogou fora. Depois, quando mandei mensagens para meus pais, ele as apagou. Segundo ele, como minha conversa estava arquivada, eles não receberam notificação. Ou seja, meus pais nunca receberam o convite do meu casamento. Fiquei arrasada. Perguntei a Mike por que ele fez isso, e ele apenas deu de ombros e disse que não era tão importante quanto os planos que tinham. Tive que segurar Lucas para ele não socá-lo. Curiosamente, meus pais ficaram irritados e começaram a repreendê-lo.
Ele começou a fazer birra e a chorar lágrimas de crocodilo, e confesso que isso me deu uma certa satisfação. Mas então minha mãe disse que tudo estava resolvido, que não havia necessidade de mais discussão e que eu deveria limpar o nome deles. Isso me fez perder a paciência. Respondi que eles não estavam perdoados e que, só porque Mike jogou o convite fora, não significava que todo o abandono deles foi apagado. Além disso, era óbvio que eu estava me casando, e eles deveriam ter perguntado sobre isso. A resposta da minha mãe? Ela disse algo como: eu ouvi você falando sobre um casamento, mas achei que você estava delirando e exagerando para chamar minha atenção. Ela realmente acreditava que Lucas nunca me amaria ou se casaria comigo. Descobri também que meu irmão nunca teve um jogo de futebol naquele dia. Meus pais usaram nossa falta de conhecimento sobre futebol para inventar essa desculpa. Em vez de ir ao meu casamento, eles foram para a Disney porque Mike queria. Isso me fez explodir de raiva. Chamei meu pai de fraco, meu irmão de parasita e minha mãe de uma mulher insignificante e podre. Ela se levantou para gritar comigo, mas mandei ela calar a boca e sentar. O parque inteiro ficou em silêncio. No fim, cuspi que estava deserdando todos eles e fui embora. Depois disso, tive um ataque de pânico no carro, mas Lucas e meus amigos me ajudaram. Não postei tudo no Facebook por causa do meu trabalho, mas fiz algo melhor. Reuni as mensagens ofensivas da minha mãe e enviei para a líder da igreja dela. O escândalo se espalhou pela cidade, e agora minha mãe e meu pai estão arruinados socialmente. Minha família materna também me atacou, mas apenas os bloqueei. Meu pai me enviou uma mensagem dizendo que vai se divorciar da minha mãe e quer se reaproximar de mim, mas eu disse que, por enquanto, não quero perdoá-lo. Meu irmão me mandou mais mensagens para me provocar, e eu só o bloqueei. Minha mãe se fez de vítima, e eu apenas respondi bem feito antes de bloqueá-la também. Meu avô, por outro lado, decidiu ficar comigo. Ele é o melhor, e até leu alguns dos comentários de vocês, embora nunca vá admitir que ficou lisonjeado. Desde então, tudo tem estado tranquilo. Lucas está me mimando, e começarei a terapia em breve. Sei que essa não é a atualização cheia de vingança que alguns esperavam, mas foi o que aconteceu. Se algo mudar, eu aviso. Muito obrigada por todo o amor e apoio. Acho que vou deslogar agora. Por enquanto, adeus. Isso nos traz ao fim dessa história. Dê like e se inscreva no canal para mais histórias.